Olá pessoal, essa é a nossa aula 8, tema C. Continuamos falando sobre inteligência artificial e o assunto agora é sistemas especialistas. Então vamos conhecer um pouquinho dessa área que já teve um impacto maior, já teve seu ápice e diminuiu bastante. Eu falei rapidamente no vídeo sobre a história da inteligência artificial num software chamado Dendral, onde os pesquisadores chegaram à seguinte conclusão: descobrimos que era melhor ser instruído do que ser inteligente. Vamos entender melhor o que eles fizeram nessa época e por que chegaram a essa conclusão. Muito bem, qual era o problema que o Dendral se propunha a resolver? Obter a estrutura molecular de substâncias orgânicas desconhecidas analisadas no espectrômetro de massa. Então, ou seja, você tem um equipamento chamado espectrômetro de massa, você tem uma substância que você vai colocar no equipamento e você quer saber qual que é a estrutura molecular dela. Ou seja, tem que descobrir como os átomos se unem para determinar suas propriedades físico-químicas. Então, é algo de extrema importância nessa área. Então a gente tem um espectrômetro de massa que ele vai medir a quantidade de substâncias químicas na amostra. Observe como é importante saber qual é a estrutura molecular de alguma coisa. Então imagine que você tem uma amostra que você colocou no equipamento e ele te informa o seguinte: tem 100% de carbono. Bom, só isso não é o suficiente, porque, por exemplo, eu posso ter isso à esquerda ou isso à direita. Tanto o carvão, o grafite, quanto o diamante tem 100% de carbono, mas a estrutura molecular é completamente distinta. Então está aí a importância da estrutura molecular para as pesquisas de física e química. Na primeira tentativa, eles fizeram uma busca exaustiva. Eu vou detalhar isso mais para frente em outro vídeo também. Ou seja, a realização de todas as combinações possíveis entre os elementos químicos daquela amostra. O que observaram? Gerava mais moléculas do que a própria natureza permite, porque há combinações que, na realidade, são altamente instáveis e têm vida muito curta. Então, a listagem que eles obtinham era muito extensa, tinha que cortar isso de alguma maneira. Então, na versão final, o software Dendral recebia os dados do espectrômetro de massa, usando regras baseadas em teorias químicas, determinava as estruturas moleculares possíveis, e as estruturas improváveis eram eliminadas por heurísticas. Olha a palavra importante aí, heurísticas. Então gerava-se uma listagem com as características físico-químicas esperadas para cada forma molecular resultante. Então você comparava o que estava sendo observado e você teria rapidamente a forma molecular da amostra analisada. Então, por exemplo, no caso do carbono que eu usei como exemplo agora mesmo, o software vai falar: se você tiver uma amostra de material preto e macio, então a estrutura molecular é essa. Se você tiver uma amostra transparente e dura, então a estrutura molecular é essa outra. Então você compara o que você tem de amostra com as características que ele listava e rapidamente você tinha então a estrutura molecular. Para mostrar a importância da estrutura molecular, vou dar mais um exemplo. Lembram da encefalopatia espongiforme bovina? Bom, se eu estivesse em sala de aula e perguntar quem sabe o que é isso, sempre tem alguém que levanta a mão e fala: essa é a doença da vaca louca. Perfeito, é exatamente isso. Encefalopatia, doença do cérebro, espongiforme, na forma de esponja, cheia de buracos, bovina, ou seja, da vaca, do boi. E qual que era o problema? Foi um problema difícil naquela época. Para você fazer exame nos animais afetados, não tinha vírus, não tinha bactéria, não tinha fungo, não tinha nada diferente, nada parecia estar criando aquela doença. É uma coisa absurda. Depois de muita pesquisa, chegou à conclusão que era a proteína prion. Observe que curioso. Tanto a vaca saudável quanto a vaca ruim tem a proteína prion. Mas qual que é a diferença entre a proteína prion de uma vaca para outra? A forma tridimensional dela, a estrutura molecular. Em uma vaca que tem a configuração normal, a proteína tem uma forma de hélice. E aí a vaca é uma vaca saudável, boa. Beleza. Uma vaca doente, na configuração alterada, a hélice se desmancha. A estrutura molecular é outra, e a vaca então fica maluca. Ah, na verdade, tinha que ter uma piadinha no meio aqui, né? Muito bem.
Então o que eles quiseram dizer com essa frase? Descobrimos que era melhor ser instruído do que ser inteligente. Que era melhor elaborar programas focados em um assunto do que tentar criar programas generalistas, que era o caso do GPS, General Problem Solver. Eles queriam que o programa jogasse xadrez, descobrisse teoremas matemáticos e assim por diante. Não tinha jeito de fazer isso. Ou seja, tinha que focar em um assunto. Bom, o Feigenbaum gostou desse projeto e entrou em outro logo. Então, entre 72 e 75, mais ou menos, teve um doutorado que foi desenvolvido, e esses três, que estão vivos ainda, desenvolveram um programa chamado MySim. Qual que era o objetivo desse programa? Era um sistema com cerca de 500 regras, a gente vai entender mais ou menos que regras são essas, para fazer o diagnóstico de meningite e infecções do sangue. Então, no embalo do Dendral, esse pessoal começou a fazer uma coisa diferente, mas que ficou muito importante. Vamos ver um exemplo de como são essas regras. Se o pigmento do organismo é gram-positivo e a morfologia do organismo é coccus e o crescimento do organismo é em blocos, então existe evidência sugestiva de que a identidade do organismo seja estafilococo. Então, uma regra do tipo C, então, fácil para a gente, ser humano, entender e fácil de programar também. Então, são cerca de 500 regras que se encadeavam para fazer esse MySim funcionar. Foi uma ideia bastante interessante. E observaram o seguinte, retirando as informações médicas que serão específicas, restava uma parte do programa, que era a estratégia lógica para usar as regras. Chamaram isso de motor de inferência. Ou seja, trocando a base de conhecimento de um domínio para outro, teria-se um novo sistema especialista naquele novo assunto. Por isso chama-se Expert System, sistemas especialistas. Então o que é um sistema especialista? É um sistema com conhecimento especializado e prático. Normalmente um conjunto de regras C, então. Vantagem, armazena o conhecimento de especialistas. E dificuldade, obter esse conhecimento e fazer a formatação das regras. Isso não é trivial. Bom, a representação de conhecimento pode ocorrer de diversas maneiras. Então tem o sistema de produção, que são as regras sem então, redes semânticas, quadros e roteiros, lógica das preposições, lógica dos predicados e assim por diante. Não é interessante para nós tentar aprender isso aqui. É muito complexo, muita informação. Então, as regras de produção são mais usadas por ser comum a nós, ser humano, usar esse par se alguma coisa, então uma certa ação. Se está chovendo, então pegue guarda-chuva. Bom, a gente viu uma regra do MySim, que tem a ver com doenças infecciosas do sangue, muito distante do nosso ambiente. Vamos ver uma regra de soldagem que é muito mais próxima do nosso conhecimento. Se a espessura do material é grande e um único passe é exigido e completa penetração é exigida, então o melhor processo é o MIG, com 0,8 grau de certeza, 80% de certeza. Então a incerteza da regra, que é o 0,8, é combinada com as incertezas de cada componente de entrada, que você vai definindo conforme vai digitando os valores. Com as incertezas das entradas e a incerteza da regra, você tem o grau de certeza da sua resposta. Então a espessura do material é grande. Você sim? Não? O quão grande é? É grande, mas não tem certeza. 0,6. O único passo exigido? Sim, certeza. Põe 1. Completa a penetração exigida? Sim, 1. Então colocando 0,6, 1, 1, com a regra de 0,8, você vai ter a matemática que vai dar o resultado dessa conclusão. Vamos ver mais um exemplo bem simplesinho. Você vai tomar aspirina ou vai ao médico? Vamos primeiro conhecer as regras. Se tem gripe e idade vulnerável, então procure um médico com 0,9 de certeza. Se tem dor de garganta, então procure um médico com 100%. Se tem resfriado, então tome aspirina e repouse. 0,4 de certeza. Se tem gripe e idade não vulnerável, então tome aspirina e repouse, também com 0,4. Se espirra e tem músculos doloridos e sem febre, então está resfriado com 0,7 de certeza. Se tem febre e garganta arranhando, então tem dor de garganta com 80% de certeza. Se tem menos de 8 anos ou mais de 60 anos, então está em idade vulnerável com 0,7 de certeza. Então tem aqui algumas regras. Se a gente transformar isso no fluxograma ou no diagrama, teríamos mais ou menos isso aqui. Você tem duas conclusões, repouse e tome aspirina, ou procure um médico.
As duas respostas vão ter seus graus de certeza, então ele não vai apresentar uma resposta ou outra, vai apresentar as duas com um certo grau de certeza cada uma, igual o Watson fez lá no vídeo. Ele tinha 3 opções e um grau de certeza de cada opção, e sempre escolhia o grau mais alto. Para chegar a essas duas conclusões, vou ter um passo intermediário, que é a questão do resfriado, da gripe, da idade vulnerável, da dor de garganta. E aqui estão as regras conectando esses 4 itens às duas respostas. As questões de entrada que a pessoa vai responder estão no nível mais inferior aqui. Vai perguntar se está espirrando, se ou não, qual o grau de certeza disso, se está em estado febril, se tem dor muscular, se tem menos de 8 anos ou se tem mais de 60 anos e se a garganta está arranhando. Então, com essas amarelas, com essas informações de entrada, acionam certas regras que vão calcular as informações em azul e as em azul vão chegar na resposta em verde. É bem bolado. O encadeamento de regras, obviamente, pode levar a conclusões inesperadas, por isso a questão de formatação das regras é super importante. Deus é amor. O amor é cego. Então, Deus é cego. Mas Stevie Wonder é cego. Então, Stevie Wonder é Deus. Aí ele aí, todo feliz. Disseram-me que sou ninguém. Sabe-se que ninguém é perfeito. Logo, eu sou perfeito. Mas só Deus é perfeito. Então, eu sou Deus. Mas a gente já sabe agora que Stevie Wonder é Deus. Então, eu sou o Stevie Wonder. Meu Deus, eu sou cego. Ai, meu Deus, que piadinha boba, né? Na verdade, é uma piada engraçada, né? Eu que não sei contar piada mesmo, mas a questão é justamente essa. Se você tiver regras imperfeitas, os resultados vão ser ruins. Então, a obtenção da informação e a formatação das regras são passos extremamente importantes, tem que ser muito bem verificados. Então, vamos entender mais um pouquinho como é que funciona um sistema especialista. Nós temos lá embaixo o usuário que vai acessar o sistema de consulta do sistema especialista. Esse sistema de consulta vai então mexer com motor de inferência, o termo que eles cunharam lá atrás. O motor de inferência vai trabalhar com a base de conhecimento, as regras C então, e com o quadro negro, que é outro conceito que foi criado. Vamos entender isso funcionando num exemplo bem simplesinho. Bom, temos aqui o nosso sistema de consulta, motor de inferência. Nosso quadro negro sempre começa vazio, sem nada dentro, e nossas regras. Temos aqui, se A for verdadeiro, então M é verdadeiro. Se F é verdadeiro, então Y e assim por diante. Tem várias regras que a gente vai tentar encadear na nossa base de conhecimento. Eu sou usuário, vou entrar com a seguinte informação que eu sei que são verdadeiras. A, B e C. Como estou começando a minha consulta, eu vou informar para os sistemas as condições que eu sei que são reais e essas condições vão direto para o quadro negro. E aí acontece o funcionamento do motor de inferência. Toda vez que o quadro negro sofre alguma modificação, o motor de inferência vai passar por todas as regras. Então, se a gente fizer isso agora, eu sei que A, B e C é verdadeiro. Então, a primeira regra, se A é verdadeiro, então M é verdadeiro. Então, eu vou concluir M. Se F é verdadeiro, então Y, mas por enquanto F eu não sei nada. X e A, não conheço X. E B, ó, se B é verdade, então eu concluo P. B e C são verdadeiros? São, então eu concluo L. C e M, D e A, P e Y, concluí mais nada. Então eu varri todas as minhas regras. E meu quadro negro sofreu modificação. Então eu sou obrigado a, novamente, começar a ler minhas regras da primeira até a última. Então a segunda rodada, A já tem o M, F, nada, X e A, nada, E, conclui P, B, P, B e C, L, B e C, C e M. Se C é verdadeiro e M é verdadeiro, então vou concluir X nessa passagem. D e A não tem nada, P e Y não tem nada. O quadro negro foi modificado por causa do X. Então, meu motor de inferência é obrigado a varrer todas as regras novamente. Eu vou varrendo, e agora eu tenho X e A, e eu vou concluir o Z. Após essa passagem, o motor de inferência vai ser novamente obrigado a ler todas as regras. Só que ele não vai concluir mais nada. Então, a última conclusão que ele vai chegar vai ser essa mesmo, a Z. Então, entrando com A, B e C, que eram premissas verdadeiras, o sistema concluiu M, P, L, X e Z.
Então é um sistema muito interessante, um funcionamento bastante simples, na verdade. Bom, vamos ver um exemplo que eu peguei de um livro, um sistema especialista detetive. Bem simplesinho, mas ajuda a gente a entender o funcionamento do sistema. Vítima, Lord Manfrey, visto pela última vez na hora do jantar e foi encontrado 1h30 depois em seu escritório, apunhalado pelas costas com um abridor de cartas enquanto bebia vinho do Porto. Aquele camarada em pé está fazendo essas anotações no caderninho dele. Então ele observou em torno da casa, os cômodos, e logo o suspeito era o Hugh Eastwick, porque ele usava botas corretivas devido a um ferimento de guerra na perna esquerda. Ele já tinha sido acusado pelo Lord Manfrey, falecido, de tê-lo fraudado em uma grande soma de dinheiro. E dinheiro é sempre um caso problemático, pode gerar morte mesmo, não é? Aí então o nosso detetive foi para o sistema especialista que começou a fazer perguntas. Primeira, a mobília foi desarrumada? Ele escreveu não com 100% de certeza. Exceto ferimento fatal, a vítima apresenta marcas que podem ter sido feitas pelo agressor? Respondeu não, mas com 80% de certeza, já que não pôde conferir o corpo com detalhes, então aparentemente só tinha o ferimento fatal. Há pegadas perto do corpo? Não com 100%. Perto do corpo não tinha nenhuma pegada. As janelas e portas estão fechadas e não apresentam sinais de terem sido forçadas? Não com 100% de certeza, estava tudo em ordem. O crime ocorreu no quarto de dormir da vítima? Não, com 100% de certeza. O crime ocorreu no escritório da vítima? Sim, 100% de certeza. O crime ocorreu no quarto de vestir da vítima? Não, 100% de certeza. Com base nessas informações, o sistema especialista concluiu o seguinte: a vítima conhecia e confiava no assassino com 72% de certeza. Caraca, velho, como é que chegou a essa conclusão? Bonito, hein? Então, com isso, descarte-se, a princípio, a possibilidade de Hugh Eastwick ser assassino, porque eles não se bicavam, não tinham muita confiança. Os dois não ficariam numa boa no mesmo ambiente, sozinhos. O que faleceu nunca daria as costas para ele. Então, ele não deve ser o assassino. Então, aqui temos os outros elementos que estavam na casa: Dworkins, o mordomo, Giuseppe, o cozinheiro, Hilda, a criada, o coronel Cleland, que era o amigo dele, a Drusilla Towers, uma sobrinha, e o Fred Cartwright, que era um sobrinho. Vamos adiantar o serviço e ver as informações de cada uma dessas pessoas. Coronel Cleland, a despeito de uma longa amizade, culpava os infelizes conselhos financeiros de Manfrey pelos recentes reveses na sua fortuna. Pediu umas dicas pro velho, o velho deu as dicas, só que foram ruins, perdeu dinheiro. Bom, perdeu dinheiro, matou o velho. Dworkins, o mordomo, fiel criado por mais de 30 anos, sabia-se que apostava em corridas de cavalo. Apostou um dinheirinho, perdeu, emprestou uma grana, perdeu, ficou devendo, pediu pro chefe, o chefe não deu, matou o velho. Drusilla Towers, mesmo com todos os seus encantos, esta sedutora ruiva não conseguiu um lugar no testamento. Ficou pé da vida e matou o velho. Giuseppe, o cozinheiro. Seu temperamento inflamado era compensado pelas deliciosas massas folhadas. Então ele era cuca quente e de repente uma discussão, pum, matou o velho. Hilda, criada. Seu passado nebuloso levou alguns a suspeitar de um laço de sangue com o finado conde. De repente o conde pegou alguém, nasceu essa Hilda, ele resolveu botar ela para trabalhar ali, ficar perto dela, ela descobriu a história, queria uma grana, o velho não deu, pum, matou o velho. Fred Garthwaite. Seu extravagante estilo de vida levou a contrair dívidas que nenhum homem honesto seria capaz de pagar. Pediu dinheiro pro tio, o tio não deu, pum, matou o velho. Todo mundo tinha motivo para matar o velho. Então a história continua, né? Houve interrogatórios com todo mundo e no final das contas aconteceu isso. Um interrogatório mais rigoroso levou Fred a confessar que tentou forjar a culpa de Eastwick. Esperava, com um único golpe, apressar o recebimento de sua parte da herança e livrar-se da pretensão de Eastwick de ter direitos sobre ela. Então aqui foi uma brincadeira bonitinha, né? Uma historinha legal, mostrando como é que funciona um sistema especialista. Mas como que o sistema especialista, com aquelas perguntas, chegou àquela conclusão? Bom, tem uma regra E que faz o seguinte: se a mobília não está desarrumada e, exceto o ferimento fatal, a vítima não apresenta marcas do agressor, conclui-se o quê? A vítima não lutou. Não teve bagunça.
Só teve o ferimento e acabou. Então, fincou nas costas, o cara caiu no chão, pronto. Não teve uma luta, muitos machucados, hematomas, que representaria uma situação completamente diferente. Outra regrinha, que é uma ou. O crime ocorreu no quarto de vestir da vítima? Ou, se o crime ocorreu no quarto de dormir da vítima, ou, se o crime ocorreu no escritório da vítima, você conclui que o crime ocorreu no domínio privado da vítima, e isso vai ser importante daqui a pouco. Uma terceira regrinha, não há pegadas perto do corpo e as janelas e portas estão fechadas, sem sinal de arrombamento, você conclui que não há sinal de arrombamento nenhum. Então, a partir dessas informações em azul, concluiu-se as informações em branco. Para o último nível, a gente tem as 3 informações em branco e vão passar por uma regra E de 90% de certeza. Se não há sinais de arrombamento e o crime ocorreu no domínio privado da vítima e a vítima não lutou, então a vítima conhecia e confiava no assassino. Ou seja, não é qualquer um que está no domínio privado da vítima. Se fosse alguém estranho, teria luta, teria sinal de arrombamento e nada disso aconteceu. Então, observando nosso sisteminha por completo, com aquelas 7 informações de entrada, teve essa importante conclusão de saída. Bem legal, né? Muito bem, pessoal. O objetivo foi ter uma noção do que é e como funciona um sistema especialista. Nos anos 80 e 90 eles tiveram um crescimento muito grande, mas depois foi diminuindo o interesse por eles, justamente pela dificuldade em obter as informações especialistas e formatar as regras. Mas mesmo assim é bacana ter uma noção de como eles funcionavam. Até mais!